Olá, pessoal! Nós vamos falar agora sobre imunidade, tá? Por conta de uma série de fatores aí, e é um assunto que todo mundo quer aprender, porque cada pouco a gente tem algum vírus, alguma coisa aparecendo aí, né? Lembra da época do H1N1, agora é o coronavírus, daqui a pouco é outra coisa. E a única chance que a gente tem real de ficar bem, passar por tudo isso, né, resistir, é fortalecendo, é tendo um sistema imunológico muito bom e fortalecido, tá bom? Então, assim, nós vamos estudando aos poucos, porque é muita coisa para falar e muito assunto para abordar aqui no portal, né? Também a gente tem várias linhas aí ao mesmo tempo, então a gente vai abordando gradativamente. Vocês vão também tendo um tempo de absorver todo o conteúdo, porque é muita informação e não adianta apenas ouvir, né? O que eu estou dizendo. Tem que entender e tem que começar a colocar isso dentro da mente, aprender e começar a utilizar. Então, assim, imunidade, só fazendo uma abertura aqui antes de a gente falar da vitamina D, depende muito do intestino, tá? Então, nós vamos ter aulas específicas sobre disbiose, como tratar disbiose, sobre intestino. Se você é aluno do curso básico, você tem um módulo inteiro com 6 aulas só sobre trato gastrointestinal e com certeza você já sabe tratar a disbiose. Então, tem que tratar disbiose para fortalecer a imunidade. Chegou paciente para você com queixas de infecções repetitivas, de imunidade ruim, de candidíase de repetição, de micoses, de herpes, né? Várias gripes, várias infecções no ano. Esse paciente tem que tratar o intestino com certeza, tá? Tratar a disbiose. O intestino é um órgão imunológico e nós vamos falar dele ao longo das nossas aulas de imunologia aqui no portal. Segunda coisa, nós temos algumas coisas que podem prejudicar o nosso paciente em relação à imunidade. A primeira delas é inflamação crônica sistêmica. É isso mesmo. O pessoal também que fez o curso básico já sabe de cor que as bases de todas as doenças, tá? O que causa todas as doenças crônicas tem 3 coisas na sua base: estresse oxidativo, inflamação e glicação, tá bom? Então, assim, paciente inflamado, paciente que tem disbiose, que tem um organismo pró-inflamado, como que eu sei que está inflamado? Sobrepeso, eu já sei que tem grau de inflamação. Paciente com alto nível de estresse, cortisol alterado, tem algum grau de inflamação. Paciente com disbiose, queixa de trato gastrointestinal, inflamado. Paciente cardiopata, inflamado. Então, assim, tem algumas coisas que o paciente vem para mim, asma, né? Qualquer doença inflamatória, ele já tem um sistema inflamatório descompensado, descontrolado e que pode, por estar altamente reativo, né? Pensa comigo, um sistema altamente reativo, ele pode sim deixar passar algumas coisas que venham entrar no organismo, porque ele está proativo. Vamos dizer que ele esteja, entre aspas, distraído com alguma inflamação já existente. Então ele perde a capacidade real de fazer uma boa reação quando entra um micro-organismo, né? Porque ele já está pró-inflamado, você já está com os leucócitos parcialmente ativados, né? Paciente que tem doença autoimune também. Então você está sempre com o organismo pró-inflamado. Então quando realmente você precisar de uma migração leucocitária, de uma reação imunológica para te defender de um coronavírus, de qualquer um micro-organismo que venha, você não vai ter essa disponibilidade celular, talvez como você necessita se você é uma pessoa pró-inflamada, tá bom? Então, tratar inflamação crônica sistêmica é fundamental nas pessoas. Então, pessoas inflamadas são pessoas suscetíveis a problemas com vírus, bactérias e fungos, enfim, com micro-organismos, tá? Então, por isso que não dá pra gente brincar com isso. Quando eu falo para vocês tratar as bases das doenças, eu estou falando muito sério. Eu sei o quanto isso traz de consequência, né, para todos os pacientes que não tiverem o equilíbrio no estresse oxidativo, na inflamação e na glicação, tá bom? Por isso, os 3 primeiros módulos do curso básico são em cima disso. Um módulo inteiro de estresse oxidativo, inflamação, o 2º módulo e 3º módulo de glicação. E o 4º módulo, trato gastrointestinal, ok? Se você fizer isso, se você tratar o teu paciente nessas 4 coisas que eu falei, não tem como ele não ficar com uma imunidade de aço, tá bom? Então eu quis ressaltar isso porque a gente vai falar aos poucos sobre imunidade,
e você já pode ir fazendo muito pelo paciente com essas informações que eu estou te passando. Vamos falar da vitamina D porque ela é fundamental para o sistema imunológico. E aí você já pode ir otimizando a vitamina D dos pacientes para utilizar como uma prevenção mesmo de infecções, tá? Então vamos lá, vou jogar aqui as informações sobre a vitamina D. Então a vitamina D e seus pró-hormônios têm sido alvo de um número crescente de pesquisas nos últimos anos. E vocês sabem porque vocês já têm ouvido falar muito, tenho certeza, demonstrando sua função além do metabolismo do cálcio e da formação óssea, inclusive sua interação com o sistema imunológico, o que não é uma surpresa, tendo em vista a expressão do receptor de vitamina D em uma ampla variedade de tecidos corporais. Então eu tenho receptores de vitamina D no cérebro, como vocês estão vendo aí no módulo de transtornos mentais, no coração, na pele, no intestino, nas gônadas, próstata, mamas e células imunológicas, além de ossos, rins e paratireoides. Estudos atuais têm relacionado a deficiência de vitamina D com várias doenças autoimunes, incluindo diabetes mellitus, insulino dependente. Peraí, quer dizer que aquela criança, né, aquela jovem ou aquele jovem que teve diabetes mellitus tipo 1 poderia ter sido evitado? Gente, eu já vi um estudo falando sobre mães gestantes que têm baixa vitamina D, têm muito mais chance de ter filhos que desenvolvam diabetes tipo 1 na sua juventude. Então, assim, é fundamental as gestantes terem níveis acima de 50 quando pretendem engravidar ou quando estão gestantes. Então, eu falei já para vocês aí no módulo de vitaminas lá dos transtornos mentais, que gestantes precisam ter suplementação pelo menos 3 a 4 meses antes de engravidar, se alguém tem o desejo de engravidar, deixar o corpo zero bala, deixar o corpo equilibrado e tomar vitaminas durante a gestação inteira. Não só ácido fólico e sulfato ferroso, mas nosso assunto aqui é vitamina D. Então, voltando, tem também estudos mostrando, então, a deficiência de vitamina D relacionado com o surgimento de esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Diante dessas associações, sugere-se que a vitamina D seja um fator extrínseco capaz de afetar a prevalência de doenças autoimunes. A vitamina D parece interagir com o sistema imunológico através de sua ação sobre a regulação e a diferenciação de células como linfócitos. Estão prestando atenção? Diferenciação e regulação de células como linfócitos, macrófagos, células natural killer, além de interferir na produção de citocinas in vivo e in vitro. Entre os efeitos imunomoduladores demonstrados da vitamina destacam-se. Agora vocês vão ver tanto de coisa que a vitamina D faz no sistema imunológico. Primeiro, diminuição da produção de interleucina 2, interferon e do fator de necrose tumoral, que são marcadores inflamatórios importantes, tá? A interleucina 2 está envolvido também com migração leucocitária, migração de células, continuidade de processo inflamatório. Processo inflamatório é importante, pessoal? Lógico, você precisa do processo inflamatório para você refazer teu organismo, para você curar um trauma. Para você fazer o reparo celular, você precisa do processo inflamatório. Então, qual que é o problema? O problema é a inflamação crônica. Ninguém está falando aqui que você fazer um corte, inflamar ali para você poder fazer vasodilatação, migração celular, cicatrização, regeneração, seja ruim. O problema é a inflamação crônica persistente, tá? Que aí vai levar a uma degeneração, uma degradação do órgão onde estiver acontecendo essa inflamação crônica. Inibição da expressão de interleucina 6 e inibição também da secreção e produção de autoanticorpos pelos linfócitos B. Então, ela é importantíssima, como eu sempre falo para vocês, para não desenvolver doença autoimune. Ela é importante para o self, para o reconhecimento do nosso corpo, para o corpo reconhecer o corpo e não gerar autoanticorpos. Quer mais importância que isso? E a interleucina 6, quando ela está aumentada, eu já fico com o alerta ligado para os meus pacientes para sistema cardiovascular
é um marcador de infarto do miocárdio, é um marcador de desbiose intestinal e recentemente, né, eu vi também sendo um marcador de outras diversas inflamações. Eu uso, na minha prática clínica, a artrite, né, por exemplo, também aumenta. Eu uso ela eu só peço para dosar no sangue quando eu tenho um paciente que já infartou, que está com sintomas cardiovasculares intensos, que está correndo risco de infartar, ao meu ver, eu peço para dosar interleucina 6, tá? Senão, não é um exame que faz parte do meu rastreio básico. A vitamina D exerce suas funções biológicas através da sua ligação a receptores nucleares. Os receptores para a vitamina D são chamados então de RVD, tá? Receptores para a vitamina D, que regulam a transcrição do DNA em RNA, semelhante aos receptores para esteroides, hormônios tireoidianos e retinoides. Tá? Então, ela tem um receptor específico, que é um receptor de transcrição. Por isso que muitas pessoas falam que deveria se chamar hormônio D e não vitamina D, porque ela tem um comportamento e uma importância tamanha, tanto quanto a dos hormônios, tá? Então, não é... Sabe aquela coisa que você vê a pessoa... é só uma vitamina, sabe? A pessoa falar assim, gente, isso é a maior bobagem que alguém pode falar, tá? É pessoas que realmente não estudaram na graduação, porque a gente não tem um bom estudo de vitaminas na graduação, e que acham que porque não viram na graduação a importância, que não tem importância, tá? Dão só importância a medicamento, né? Vocês conhecem essas pessoas. Esses receptores são expressos por vários tipos de células, incluindo intestino delgado, o epitélio, né? Epitélio tubular renal, osteoblastos, osteoclastos, células hematopoéticas, linfócitos, células epidérmicas, células pancreáticas, miócitos e neurônios. Mais recentemente, têm sido evidenciadas as ações não calcêmicas da vitamina D, mediadas então pelos seus receptores, como proliferação e diferenciação celular, além de imunomodulação. Então, o receptor de vitamina D é amplamente expresso na maioria, olha aqui, das células imunológicas, incluindo monócitos, macrófagos, células dendríticas, células NK e linfócitos T e B. No entanto, sua maior concentração está em células imunológicas imaturas no timo e nos linfócitos CD8 maduros, independente do seu estado de ativação. Com base nisso, o resumo dos principais efeitos da vitamina D no sistema imunológico estão aqui na tabela 1. Então, o que é esse CAA? Célula apresentadora de antígeno, que aí são os monócitos, macrófagos e células dendríticas. Então, olha os efeitos nessa população de células, tá? Efeito mediado por vitamina D. Efeito inibitório das moléculas de expressão MHC classe 2. Efeito inibitório da expressão de células coestimulantes CD4, CD8 e CD86. Toda essa parte aqui, que você viu que a vitamina D inibe, são células que, quando tem problemas, causam doenças autoimunes. Por isso que ela fala aqui que a vitamina D deprime essas células, tá? Porque se elas estiverem desreguladas, a pessoa, o paciente, desenvolve doença autoimune. Então, a vitamina D ajuda aqui a suprimir este efeito, tá? O que a vitamina D promove ainda junto a essas células? Aumento da capacidade quimiotáxica e fagocítica de monócitos e de citotoxicidade contra quem, gente? Vocês já ouviram falar que a vitamina D é antitumoral? Que ela é importantíssima para evitar o câncer, tá? Vocês já ouviram falar isso? Então aqui vocês estão vendo agora bioquimicamente aonde está a informação. Como que ela faz isso? Tá? Então, ela faz isso aumentando a capacidade quimiotáxica e fagocitária do monócito, ok? Então, quando alguém falar que vitamina D é importantíssima no câncer, agora você já sabe que é uma verdade, né? E que as pessoas que têm câncer provavelmente estavam com vitamina D baixa, tá bom? O que mais que ela faz? Inibição da maturação, né, de células dendríticas, indução de células dendríticas tolerogênicas capazes de induzir células TREG, inibição da liberação de interleucina 2. Então, quando falar inibição, é porque impede o excesso
de autoimunidade ou o mau funcionamento que poderia causar estragos e inflamações exageradas no organismo, tá? Junto aos linfócitos, inibe a proliferação de linfócito T, aumenta a produção de interleucinas que são importantes para suprimir o processo inflamatório. Então eu tenho interleucinas que estimulam, que promovem o processo inflamatório, e eu tenho as interleucinas que fazem o final. Lembra que quando vocês estudaram patologia, tinha lá todo o processo inflamatório agudo acontecendo e ele tinha que terminar, né? E se ele não terminasse, aí passava a se chamar processo inflamatório crônico, e aí ele gerava fibrose, ele gerava vários problemas, granulomas, tá? Então eu tinha que, o meu processo inflamatório, a minha comunicação tinha que começar e terminar. Então tem interleucinas que são importantes para término de inflamação, tá bom? Não é uma aula de imunologia aqui, né? É uma aula voltada para a clínica e a gente fazer prescrição de nutracêuticos para tratar a imunidade dos nossos pacientes. Então eu estou falando coisas mais básicas para vocês, né? Que vão trazer somente reforçar aqui a importância de fazer a suplementação com a vitamina D, tá bom? Células B, ela vai diminuir. Existe lá a expressão do receptor de vitamina D, tem bastante receptor, que vai provocar a supressão da secreção da IgE, que é alergênica, lembram? E linfócitos NK vai inibir também o interferon, que em excesso mantém o processo inflamatório. Então aqui estão todos os efeitos bioquímicos da vitamina D nas células imunológicas. Então quando alguém falar para você, mas quem diz que vitamina D atua em imunidade? Tá? Então aqui você já tem uma série de informações que foi retirada de artigo científico, tá? Para dizer, tá aqui, ó, é aqui que existe a atuação da vitamina D, já está estudada. Algumas informações que eu coloquei aqui, pessoal, é de um artigo de 2010. Faz 10 anos que a gente sabe que a vitamina D, por esse artigo, existe ali há 10 anos. Eu não sei se antes disso já não se sabia, tá bom? Então, por favor, né, ainda questionar é complicado. Então, aqui, como que a gente deve mensurar a vitamina D no nosso paciente? Então, para quantificar se existem níveis adequados de vitamina D, deve ser dosada a concentração de 25-hidroxi-D, tá bom? Que representa a sua forma circulante, que está em maior quantidade. Tem meia-vida de cerca de 2 semanas, que é uma meia-vida maior do que a 1,25-hidroxi-D, que é a forma ativa, tá? Então, é melhor dosar 25-hidroxi-D. Não existe consenso sobre a concentração sérica ideal de vitamina D. A maioria dos especialistas concorda que o nível de vitamina D deve ser mantido em uma faixa que não induza aumento dos níveis de paratormônio. Então, o que você pode fazer? Você pode começar a repor vitamina D no seu paciente e observar o paratormônio dele. Estava lá com vitamina D baixa, eu comecei a repor. Na próxima vez que eu for dosar, eu posso pedir para dosar paratormônio junto, e aí se o nível estiver se mantendo, é porque não está em excesso para aquele paciente. Isso é uma forma de individualizar a reposição de vitamina D. Tem pessoas que com níveis menores, elas já conseguem suprir as suas necessidades, né? Por exemplo, vai ter alguém que vai precisar de 80, alguém que vai precisar de 70, tá? Não estou falando de 10 não, viu, pessoal? Tanto que, ó, o parágrafo seguinte, o que fala pra gente? Os valores normais, que estão lá nos exames, né? Vocês sabem que o exame lá é de 20 até 100 para pessoas abaixo de 60 anos e de 30 até 100 para pessoas acima de 60 anos, gestantes, daí tem as exceções lá, né? Então, os valores normais são esses, tá? Então, aqui ele fala, ó, valores comerciais variam de 25 a 37, né? 10 a 15 nanomol por ml, a 137,5 a 162 nanomol por litro, que seria de 55 a 65 nanograma por ml. Então, revisões recentes sugerem que a concentração ideal, estão vendo aqui que é diferente da concentração normal, a concentração ideal seja de 50 a 80 nanomol por litro, enquanto outros sugerem de 75 a 125. E daí tem gente apavorada. Ai, meu paciente está com 90 de vitamina D, ele vai fazer pedra renal, vai morrer. Gente, por favor, tá? O ideal é manter entre 60 e 100, 60, 80, 90. É o ideal, não está em excesso, tá?
Então, usando a elevação do para-hormônio, aí você fica mais seguro. Se você perceber que aquela dose do teu paciente no sangue está provocando um aumento do para-hormônio, aí você para de repor, ou você diminui dose de reposição. Mas a gente já sabe que o ideal é estar entre 60 e 80, né? A nossa concentração de vitamina D. O nível ideal de vitamina D necessário para garantir o bom funcionamento do sistema imunológico ainda não está definido para o sistema imunológico. Especificamente fazer estudos pensando no sistema imunológico. Provavelmente esse valor deva ser diferente do necessário, por exemplo, para prevenir a deficiência ou manter a homeostase do cálcio. É isso que ele está sugerindo, que se fizessem estudos observando quanto de vitamina D é interessante manter no organismo para o bom funcionamento do sistema imunológico. E não só fazer estudos voltados para metabolismo do cálcio, tá bom? É isso que ele está querendo dizer ali. Outros artigos aqui, ó. Então, esse artigo concluíram que a vitamina D tem um papel significativo na regulação do sistema imune humano, reduzindo o risco de infecção, tanto contra vírus como bactérias, pela modulação do sistema imune contra esses patógenos. Outro artigo, demonstram que níveis mais elevados de vitamina D diminuíram infecções respiratórias. A cada 4 nanograma por ml de aumento no exame, diminuía 7% do risco de infecções. Estudo de revisão que envolveram mais de 10 mil pessoas, ficou demonstrado que a vitamina D diminui o risco de infecções respiratórias com vírus influenza em gripes. Pessoas que suplementaram vitamina D entre 300 a 4 mil UI por dia tiveram redução de 19% em infecções respiratórias. Estudos clínicos em crianças que receberam 1.200 UI por dia, houve redução de 64% na incidência de influenza A. Pessoas, olha o quanto faz diferença você manter um nível de vitamina D ideal para você evitar todos os tipos de infecções, né? Então, vamos aí otimizar os níveis de vitamina D dos nossos pacientes. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer um cálculo para você encurtar o tempo para otimizar a vitamina D do seu paciente. Esse cálculo eu já mostrei na aula de nutrientes para o sistema nervoso central, lá na aula de transtornos mentais, porque a gente viu a importância da vitamina D lá para o cérebro. Mas vou repetir aqui, caso você esteja vendo essa aula e ainda não assistiu a aula, de transtornos mentais, então eu vou colocar aqui novamente, tá bom? Então, ó, a dose de ataque do colecalciferol necessária para alcançar 75 nanomol por litro. Então, eu quero que o teu paciente atinja 75 de concentração no sangue, tá? Ah, mas eu quero que ele atinja 50. Então, você muda aqui, ó. Tá vendo que o 75 tá aqui, ó? Então, você pode colocar outro valor aqui, caso você queira que o teu paciente atinja outro valor na corrente sanguínea. Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá, dose em UI é igual 40 vezes 75, que é a dose que eu quero atingir, menos o valor que ele está de vitamina D no sangue. Então, você precisa dosar a vitamina D dele. Digamos que tenha dado 20, 18, 30, você vai colocar aqui o valor. E qual é o peso corporal dele? Lembre-se, já falei isso na outra aula, vou repetir. Lembre-se que a vitamina D fica depositada em célula adiposa. Quanto mais gordinho, mais obeso for o paciente, mais ele perde vitamina D para tecido adiposo, tá bom? Por isso que a gente usa o peso para fazer a conta. Você vai colocar o peso aqui. E aí você pode ver, vou colocar aqui num exemplo para ficar mais fácil para vocês. O meu paciente do exemplo tem 80 quilos e a concentração de vitamina D no sangue dele está 15, está deficiente. Fui lá na fórmula, coloquei lá 40 vezes 75 menos 15 vezes 80. Regra aí das equações de segundo grau, né, gente? Resolve o que está no parênteses primeiro. 75 menos 15, 60. 40 vezes 60, 2.400. Vezes 80, 192 mil UI. Eu preciso repor em 30 dias ou 60 dias. Se eu quiser repor em 30 dias, o que eu faço? Divido 192 mil por 30 dias. Aí meu paciente tem que tomar 6.400 UI por dia, para em 30 dias ele atingir o nível de 75 na corrente sanguínea, tá bom? Deu para entender? Se eu quiser que ele demore um tempo maior, eu vou dividir por 60.
E se eu quiser repor 2.000 I por dia, eu já fiz essa conta para vocês, vai ter que repor por 96 dias. Então, 2.000 I dia por 96 dias. Por que eu coloquei 2.000 I aqui? Porque é o máximo de dose que nós podemos prescrever quando não somos médicos. Somente médicos podem prescrever acima de 2.000 I por dia para pacientes, tá bom? Então, se nós prescrevermos nesse caso aqui, 2.000 I por dia vai levar 3 meses para o nosso paciente atingir o nível de 75 na corrente sanguínea, ok? Aqui está a forma de repor, você pode repor só a vitamina D sublingual, né? Aqui, se você é não médico, você vai mandar pingar 2 gotas, se você é médico, você pode repor 5.000, por exemplo, por dia, você vai mandar pingar 5 gotas embaixo da língua. Por que via sublingual? Porque eu acredito que melhora a absorção. Essa conta só vai dar certo se o paciente tiver uma absorção muito boa e conseguir absorver, né, via oral ou via sublingual, aquela dose completa ali. Senão, você vai dosar lá depois de 3 meses, vai estar baixo ainda. Né? Na clínica, nós temos a via intramuscular, né, 600.000 UI por ampola. Então, na clínica, a gente faz injetável, tá bom? Então, é isso, pessoal. Primeira aula nossa de imunidade, otimizar. Qual que é a conclusão que nós chegamos? Otimizar níveis de vitamina D nos nossos pacientes urgentemente, para que possamos ajudar a resistir aos vírus, principalmente aí o coronavírus, caso alguém entre em contato, tá bom? Até a próxima, pessoal!